Não é sobre Bolsonaro. As injustiças que assolam o nosso país estão por todos os lados e podem muito bem fazer parte não só de um esquema de tomada de poder, como de conchavos e lobbies que se tornaram indústrias que enriquecem muita gente e uma grande trama de mudança social global. E para discutir esses assuntos, e não tem outros, são esses mesmo, estamos aqui com aí o Lucas do passado, entra aqui e fala. Isso. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Então, injusto, para falar sobre justiças e injustiças e tudo que há entre essas duas coisas, tem alguma coisa entre essas duas coisas? Estamos aqui com o Carlos de Freitas. O que eu sou? O Carlão. Neste mundo da justiça. Carlão. Não. Show. Você é o nosso Alexandre de Moraes. O mais careca aqui sou eu. Fiquei meio, não sei não, hein? Eu não aqui, sabe se toma isso como um elogio. Não, é uma leitura bem equivocada. Eu sou quem menos manda nessa merda. Tem isso. Então o Luiz Inácio Lula da Silva aqui, um amigo da cachaça. Eu sou o cachaça. O cara gosta de tomar um... O nosso Geraldo Alckmin, É isso Luiz aí. de Marmota. Grande Fala Geraldo. pouco, né? Meu quieto. garoto, meu amigo. Pô, a Rosângela Lula da Silva Felipe Trielli. Puta que pariu. Ele. Mas tudo Não, bem. é que. Eu sou a única mulher aqui. Que absurdo. Eu como guitarrista e gay, né? Então você tem essa fama já. Aí o nosso Gilmar. Não, o Gilmar, pô. É o Gilmar, pô. O pessoal fala que ele tem entrada. É o Gilmar. Virou bagunça. Aí, Tem conexões. Eu aqui, né? Eu sou a Daniela Lima. Você é a Daniela Mercury. Eu sou, né? É porque mercurial. Mercúrio tem no... Nossa, hoje tá difícil. Nossa, Vai, vamos roda, lá. hein, meu. O Começa bagulho de novo, né? tá Vai lá. feio. Não, tá feio. Manda a brasa. O Brasil é um país justo? Eu Você? acho que sim. Você tá... Eu acho porque a justiça, caso vocês não sabem o que é a justiça, vocês não Explica pra receberam eles o que é, não. especial iluminação, né? Nossa. Vocês não desvendaram o enigma da justiça. Na sala de justiça. O que acontece é que a justiça é fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. essa é a justiça. Essa é a justiça. Então tá muito A nacional justo o negócio aqui. Brasileira, né? Porque, cara, tinha até uma notícia, agora seria bom se eu lembrasse qual é de cabeça. Mas os desvarios do judiciário não se limitam ao Supremo. Claro. A coisa tá num nível que, assim, o Ministério Público, o juiz lá da vara japonesa, que é a menor que tem, O cara tá muito engraçadinho. Nossa, que perica, mano. O que deram pra esse menino? cara... É o trombone que tá fazendo essa. Acho que isso é uma trombeta da... É uma trombeta. Tá um Trombeta misto do de trombeta com Apocalipse. uma respiração aqui na orelha da gente, tá um negócio feio. Então, os juízes das varas mais insignificantes, agora vocês não vão conseguir mais dissociar da piada ruim. Óbvio. Das varas mais insignificantes, eles estão fazendo coisas assim impressionantes Vocês também. me acordam em meia hora? Tem casos aí de Ministério Público decidindo que mãe não pode mais ficar com filho. Tem empresa que a empresa gasta mais com empresa jurídica que vai fazer lobby com o judiciário local do que, sei lá, adequando a empresa às normas burocráticas do Estado, do país. Então tem um entrave aí vindo da justiça que, olha, não serve mais para fazer justiça. O MP brasileiro, ele não se contenta em cuidar do âmbito jurídico, ele quer ser a consciência moral da sociedade brasileira, né? Sim. Vídeo aquele cara que foi processado por fazer... aquele cara, o Bolsonaro foi processado por racismo recreativo. Recreativo é muita criatividade. Muita criatividade. Porque... E você sabe que isso é uma tese de doutorado, sei lá, não sei de o que foi, de algum imbecil brasileiro que foi incorporada. Imbecil brasileiro, provavelmente inspirado em teses, né? De gringas. Teses gringas, teses europeias e americanas. E aí o cara botou essa porra do racismo recreativo, que é o quê? A piada não se limita à pessoa
que você está fazendo a piada. Ela pode gostar. Ser ampliada ela é para toda a comunidade. Quer dizer, você está transformando uma comunidade, que é uma comunidade de um monte de gente forte, em um bando de frouxo. De coitadinhos. Você acha que todo mundo é frouxo, que nem você. Eu gostaria de pedir desculpa, porque eu cometi racismo recreativo agora falando da vara do japonês. Exatamente. Você foi racismo recreativo. Não, mas essa coisa da quantidade... Provavelmente o cara usou algum doutorado, ou sei lá o quê, alguma tese acadêmica, que se você buscar, você consegue defender qualquer coisa com tese acadêmica hoje em dia. Tem tese acadêmica para tudo. Até porque as universidades viraram uma bagunça, né? Tipo, tem tese acadêmica sobre o Sul. O Sul. O Roscoff. O Roscoff. Tanto, e se a gente for se basear, vira aquela tecnocracia mesmo, assim, no limite do limite, que nem é tão técnica assim, né? É aquela, sociologia barata, o cara bota lá e vira. E só para quem não sabe, esse racismo recreativo do Bolsonaro foi porque ele brincou com um amigo dele. Com o amigo dele. O amigo tá... Não, o cara tá desesperado. Ele falou assim, porra, que porra. Que porra é essa? Aliás, ele falou um negócio legal. Falou, a multa é de 1 milhão, certo? Dá esse 1 milhão pra mim. Eu não sou prejudicado. Pronto. E aí eu dou pro Bolsonaro. Eu devolvo. E aí põe em alguma instituição. Mas, cara, aí a gente já tá falar de justiça e colocar essas coisas no mesmo balaio é um negócio ridículo até, porque o cara tá desenterrando o CPI da Covid que já tava fechado para atingir o Bolsonaro. A coisa virou... Assim, não, a perseguição a perseguição era ruim, era bem ruim. Mas lá no comecinho, era difícil você explicar para uma pessoa assim, né, que estava fora, falar, pô, tinha um certo disfarce, cara, né? Você precisa entender que tem essa nuance aqui. Cara, agora virou uma questão de time de futebol. O cara falar assim que não existe uma perseguição é porque o cara realmente é torcida. Não existe mais. O cara desenterrar uma CPI de 2020. Não, é aquela história. Tem perseguição, mas, porra, merece. Ou isso. Mais ou menos. Que é pior tá perseguindo ainda, porque ele merece. Esquece que o chicote muda de mão. Aqueles mais razoáveis já estão dizendo, né? É que teve... Eu tô com a memória ruim hoje, hein? Eu fiquei a semana inteira vendo essas porcarias pra depois esquecer. Que é o negócio do... Bem-vindo à idade, chega. Estão já falando do que a gente tá falando? Brincadeira. Teve o caso do pessoal que tá falando de que, olha, não, depois que terminar isso aí, né, Bolsonaro preso, tá, o Supremo tem que parar, né, porque aí já foi, né. O cara que escreveu como as democracias morrem. Isso, exatamente. Ele deve estar explicando como fazer para matar uma democracia, né, não é possível. Daqui a pouco ele volta pro pessoal, aprenda comigo, manual. Como as democracias morrem. Pergunte-me aqui, uma coisa assim. Fala aí. Diga lá, Arthur. Você que é bom de injustiça. O grande injustiçado dessa sala aqui, né? De verdade, real. Olha, eu vejo hoje, por acaso, não tinha visto, como sempre, né, o bife do programa. Você não tem vergonha, né? Não tem vergonha. Não tenho, mas eu falar a verdade pros irmãos, né? Claro, eu vi o resumo ali, ficou ótimo. Tem que ser justo, é isso aí. Tem que ser justo, é justo. Mas eu tava falando hoje, almocei com um grupo de amigos, e ele tava falando, obviamente todo mundo se interessa muito pelo que tá acontecendo no Brasil, né? Quando fala do Bolsonaro, é um susto e tal. E a conversa começa por aí, né? Primeiro, obviamente, um caso específico, e depois ele vai pra forma geral do Brasil. E um cara me falou um negócio que eu fiquei sem ter ideia, né, que era do programa, e por isso que estava ainda mais curioso, né? Mas ele falou um negócio que ele meio que já colocou de forma geral o judiciário, que acabou sendo um problema, em quase todas as democracias, né? Porque na Europa ele virou um problema, para eles virou um problema, os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, com o questão do Trump também, né, foi perseguido. E o diagnóstico que ele falou foi muito interessante, cara. Ele falou assim, olha, o problema é o seguinte, com o fim da questão moral da igreja, né, da religião, as sociedades buscaram um viés axiológico, neutro. Então, começou a ter a ideia da laicidade, uma ideia de uma axiologia neutra. E o problema é que a partir daí você vai ser governado por mecanismos impessoais, tanto do mercado quanto do direito. Só que como você tem um espantalho, acaba tendo um espantalho, porque você não tem valores comuns morais, né, acaba sendo um negócio meio solto,
você acaba tendo uma sociedade que, do ponto de vista legal, né, tem que começar a regular de forma maciça todos os comportamentos imagináveis, humanos e o que está fora. Então, tudo tem que ser regulado, né? E tudo tem que ser controlado. E judicializado. E ele falou, judicializado. Ele falou, e esse talvez seja o fim do que tem levado a essa regulamentação maciça, essa forma impessoal de governo, tanto pelo mercado quanto pelo judiciário, pelas leis, né, pelo direito, de uma oxologia neutra, é o fim da democracia real. A democracia é essa gestão das discordâncias, né? Uma gestão, como disse Acho que Olavo disse uma vez também, uma gestão inteligente das discordâncias. E quando você parte para esse mecanismo, você simplesmente começa a ter o próprio fim da sociedade, porque a virtude, a virtude base de um grupo, ela nunca vai ser feita sob decreto. A gente vai conseguir dizer, vamos ser bons, a partir de hoje todo mundo tem que ser bom, entendeu? É que nem o Barroso falou, né? Tem que voltar, nós temos que voltar a dizer no Brasil que a mentira não é ruim, legal. O que crime é ruim, entendeu? Mas como? Por decreto? Então você precisa de um aspecto cultural, uma base axiológica, que é uma decisão social, né? Qual aquilo que nos une? Então ele estava comentando sobre isso, que isso é um problema generalizado do direito, e aí o que acontece? Você tem primeiro o grupo, né, do judiciário como um todo, querendo dominar e achar que vai resolver tudo no mundo, do Estado, como se fosse o próprio demiurgo universal, mas aí logo em seguida, os caras que não são atendidos dentro do judiciário, quer dizer, estão insatisfeitos com a hierarquia, porque alguém manda mais do que ele, e esse alguém que manda mais do que ele não, obviamente, não adere a todo aquele sentimento que ele, juiz de embaixo, acredita que seja justiça, começa a virar uma grande insurgência, uma bagunça dentro da bagunça, entendeu? Sim. Porque aí o juiz de primeira instância não concorda com o Supremo Tribunal, fala, cara, não tem base mesmo, eu discordo do que esses caras estão falando. Então vira exatamente o que a gente vive, né? É muito mais do que uma mera incerteza. Quer dizer, a injustiça nesse aspecto, ela não é uma ausência da justiça em si, ela acaba sendo a corrupção do próprio sentido da justiça, que todo mundo utiliza o que quer. Então, ele falou isso pra mim, cara, eu tava conversando com ele hoje no almoço, falei, cara, que é um excelente ponto, né, porque o que a gente tinha medo no passado era o medo de um poder arbitrário. Aí a gente botou o limite do Estado. Agora o que a gente tem que ter medo é do uso arbitrário de um poder que é legal, que é o poder das leis, só que está sendo usado de forma arbitrariamente contra a gente. Quer dizer, você botou a lei para botar limite do poder arbitrário e o poder arbitrário usa a lei. Sim. Bom, mas quer dizer, virou um caos, velho. E eu acho que isso não tem muita saída, não. Sinceramente... No final das contas... tem um problema de formação humana também, que passa por essa questão da religião. Você não tem mais a moral comum. Pra ter justiça, você tem que ter um referencial, é óbvio, né? Isso tá corretíssimo. E tem uma questão de formação humana. Tá bom, imagina que você montou lá o sistema perfeito com as leis. Só que assim, a lei tem que ser aplicada por alguém, né? Você precisa tanto de gente que use a força para coibir violações dessa lei, né, para que as pessoas tenham algum mecanismo ali de incentivo para o sujeito não quebrar a lei, e você precisa de alguém que julgue, né, porque tem toda essa questão, nós temos aqui as garantias, o devido processo legal, ninguém vai ser preso sem ser antes julgado, não sei o que, presunção de inocência, cacete, tá bom, mas alguém vai julgar, e essa pessoa que julgar, ela é uma pessoa, e ela passou por uma formação, e aí, como de fato não tem mais base moral religiosa nenhuma, a formação que existe é uma formação jurídica secularizada que não fala de questões morais objetivas, né? Então você tem até... eu não sei como é que estão os cursos de direito hoje em dia, mas tudo que eu ouço a respeito de discussão de filosofia do direito é horrorosa. Então, assim, você tem uma formação que aquela pessoa que vai julgar, ela não foi preparada enquanto ser humano. Que era o ideal da educação antiga, né? Que era você formar um ser humano capaz de aprender a verdade e direcioná-lo a Deus, inclusive.
né? E mesmo quando começa a perder a questão de Deus, você tinha uma educação humanista, que pode ter vários problemas. Já é um início de problema, mas ainda tinha um norte, né? Tinha um centro. Sim. Hoje, por exemplo, cara, a vida como bem... enfim... como é que você em alguma coisa. Inviolável. Né? Então, isso já é uma coisa que já não é mais. O direito natural, né? Hoje já perdeu, né? A China, por exemplo, você não tem direito natural. Exato. Acabou. Se bobear, tem mais do que aqui, viu? Do jeito que tá o negócio. É que aqui é avacalhado. Aqui o negócio lá é institucional. Lá aqui é avacalhado. Não, é que aqui tem essa coisa. Quem conhece advogado sabe. A cabeça de juiz é que nem bunda de bebê, nunca sabe o que vai sair de dentro. Mas isso antigamente era porque o cara tinha uma coisa para manobra assim mínima, porque tem a lei aqui, eu vou seguir, mas dá para interpretar aqui e ali. Hoje em dia não tem nem isso. Você cai num juiz, você pode ter feito uma coisa absurdamente de um jeito, principalmente nessa questão de homem e mulher, né? Quando tem essa coisa das meninas, direito da mulher em relação ao cara, aquele direito dos filhos por como é que você diz? Pensão, o cara que não é filho, mas pensão afetiva, direito por pensão por ligação afetiva, todo esse tipo de coisa, que se for um juiz mais à direita, ele vai falar, não, isso aí é um exagero, não sei o que, se for, mas não tem uma lei assim que você possa falar, bom, aqui tem pano para manga, nesse caso aqui específico tem algumas coisas que são meio diferentes, mas não, dependendo da ideologia do cara, vai ser para um lado ou para o outro. Então já não é mais uma questão de existe uma lei que todo mundo vai seguir, e aí os juízes vão olhar e vão falar, não, tá, dentro desse processo aqui, ela nunca... Francamente, assim, leis são palavrinhas, né? Sim, e a mas palavrinha, o cara pode torcer o quanto ele quiser. Né, alguma coisa. Então, mas o sujeito, se ele for maldoso e não tiver um referencial claro, ele pode torcer aquilo do jeito que ele quiser. Mas quanto mais mal escrito, mais fácil de torcer. Tem várias coisas, né? Quando você se protege disso, fazendo leis claras, fazendo coisas, né, com bastante... Eu entendo, eu concordo que se o cara for ruim, vai ser ruim de qualquer jeito. Mas uma coisa também, às vezes o cara é burro só, sabe? Tipo assim, a lei é mal escrita, o cara não sabe o que fazer, e aí ele vai levar pro lado que ele quiser. Então o problema é muito anterior a isso, é o problema de alfabetização. Você vê juiz, advogado, promotor que não sabe ler, que não sabe interpretar um texto, cara, é o que mais tem por aí. Você vê a juíza emocionada, né, no sentido de, ai, tadinho, você viu aquela? A gente já falou dela, tá? Ai, tadinho, você tá aqui de novo? Tá com frio, quer um casaquinho, não sei o que, você aqui de novo, matou mais um, né? Não falou com essas palavras, mas... Então, assim, a gente tem tanta coisa errada nessa seara aí, que acaba sendo, o problema é que não é mais que não tem a justiça prende demais, por exemplo, a pessoa fala, prende demais, a esquerda prende demais, a direita fala, prende de menos. Os dois têm razão. Prende demais quem não tem que prender e prende de menos quem tem que prender. Esse é o problema. Então, assim, ela tem tudo isso. Ela é muito leniente, por exemplo, com os traficantes, que não sei o quê, e muito severa com a mulher que picha com batom, com a velhinha que estava com a Bíblia. Então, não tem essa coisa de falar lei. Eu não sei como resolver isso, mas eu acho que já faliu essa instituição. Eu acho que ela faliu. Eu te falo o seguinte, no final vai dar até um bom corte isso, e vão usar contra mim, né? Mas no final vou dizer que o Foucault estava certo quando ele fala que a lei é uma guerra, né? É a implementação da guerra, é a estratégia da própria guerra, e ela não quer dizer mais nada, não busca, essa ideia da lei buscando a verdade, etc., no momento em que você tem essa neutralidade axiológica, ela deixa de fazer sentido, porque... Se você começa a buscar a verdade, você tem alguma, né, moral, algum valor que fundamenta isso. E aí, para quem, inclusive, isso é tão importante que até para não falarem que a gente só fala da religião, acho que até o Orwell, né, no livro dele, ele chama de decência comum, que a sociedade tem que ter uma decência comum. Common decency, uma coisa assim. Então, no final, mas o que acontece hoje? Para mim não é nem a questão só do analfabetismo. Eu acho que é até pior do que isso, entendeu, Télio? Porque, assim, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz aula de hermenêutica quando eu estava fazendo mestrado em teologia, e a primeira coisa que o professor fala é o seguinte, fala, cara, interpretação é naquilo que tem dúvida.
o que está escrito, que não tem dúvida, você não precisa interpretar. Exatamente, então você não vai olhar aquilo, entendeu? Tipo assim, João, porra, subiu a escada. Aí o cara vai dizer, olha, João subiu a escada, na verdade, Da perspectiva. quer dizer que ele foi pro céu. Então a escada, uma escada... Não, ele subiu a escada, entendeu? Não tem dúvida, porque ele subiu a escada da casa. Entendeu? Então, a casa, então é uma coisa evidente. O que acontece é que até o que não se tem dúvida, não deveria se ter dúvida, hoje é passível de interpretação. Isso. Mas a verdade, aquela passível de interpretação não é por um analfabetismo, é por má fé. Porque o que o cara acontece é que a pessoa quer tirar do senso da cabeça dela a sociedade ideal. Nas escolas de magistratura hoje, eles aprendem que o papel do direito é fazer justiça social. Entendeu? Então ele não é mais aplicar a lei, não é mais entender a lei e o cara olhar o ordenamento jurídico e construir aquilo, entendeu? Não, virou um estatuto para fazer valer certas ideologias e grupos políticos. E esse é o problema. Eu acho que o problema central é esse, porque agora o juiz faz isso e ele começa a capturar para ele todo tipo de poder. Por exemplo, o caso do Brasil é uma loucura, né? Eu estava lendo o New York Times semana passada, uma matéria que saiu falando de um problema que a Suprema Corte dos Estados Unidos, aliás, o Judiciário dos Estados Unidos está sofrendo, porque lá está acontecendo o contrário. O Trump está começando a colocar os ministros da Suprema Corte, né, à direita, e os juízes de primeira e segunda instância resolveram não seguir os precedentes da Suprema Corte e começar a tomar decisões, porque o que eles querem mesmo é fazer o Trump não governar, que as medidas não deem certo. E aí sabe o que o Suprema sabe o que está escrito? Sabe qual é o problema da Suprema Corte americana? É que só chegam por ano na Suprema Corte americana 80 casos para eles decidirem. Nossa, então eles dão os precedentes, o que eles decidem e o que eles decidem lá embaixo, não está chegando. Porque eles só fazem 80 casos por ano. O nosso Supremo decide contratos de aluguel entre as partes. Cabe tudo no anterior. Por quê? Porque eles capturaram essa questão do judiciário com um poder, cara, absolutamente para eles, né? Para decidir o Brasil. Mas isso é um problema para mim, não é só do judiciário, não é só do Supremo, é de forma geral. Entendeu? O juiz de primeira instância, ele não quer julgar um caso, ele quer fazer justiça de acordo com a percepção dele de justiça social. Exatamente. Eu fiz agora um vídeo horizontal que vai pro ar não sei quando, acho que vai mais pra frente um pouco, mas é muito interessante, falando da Bucha, né? E a Bucha é aquela sociedade secreta Burschenschaft. Não é assim que fala, tem que falar com Burschenschaft! Tem que gritar. Burschenschaft! É isso. Paulista, que foi uma sociedade secreta que teoricamente eles cuidavam dos alunos que não tinham grana, eles ajudavam pro bono as pessoas e tal, mas no final... Isso na São Francisco. Isso na faculdade... Curiosamente, a mesma faculdade que formou Alexandre de Moraes, Michel Temer, pessoas assim. Aliás, eles fizeram parte das arcadas lá, né, que eles chamam. E aí, isso 1800 e bolinha, não lembro o ano exatamente, 1880 e pouco. Acho que começou em 79. E aí foi responsável, uma das grandes responsáveis pela República, pelo golpe da República. De lá saiu o Estadão, que hoje está aí defendendo esse absurdo que estão fazendo com o Bolsonaro. E essa galera, o Supremo, tudo o que foi que aconteceu na Primeira República, vários presidentes eram da Bucha, enfim, a Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, virou realmente um polo de poder que não é de hoje que está acontecendo isso. E provavelmente no mundo, para chegar onde a gente chegou, você mesmo falou que na França, você pegou a história da questão da censura na França, não é de agora, dos anos 90, dos anos 2000, isso vem do século passado, retrasado, no caso do Brasil, né? Esse poder que os caras começaram a ter, e aí as oligarquias se juntaram a isso, né, do café, do gado, leite e tal. Então, a questão da justiça não foi uma coisa que nasceu
com, depois do Trump, Bolsonaro, tal, essa coisa vem, eles na verdade é que foram os outsiders que, o Orbán, né, todos esses caras meio outsiders, a Le Pen, eles surgiram e balançaram isso, porque isso já vem funcionando faz um tempo, né? Tipo, não é de agora. Porque eles não pertencem a nenhuma dessas organizações. Por exemplo, você pega o PT. O que o PT é? O PT foi um tipo de agrupamento justamente para substituir uma oligarquia anterior. Sim. Eles modificaram. Hoje é uma outra oligarquia que manda no país. Era uma oligarquia antiga. Da Nova República. Exatamente, é a oligarquia da Nova República toda do PT hoje, entendeu? E eu não sei se os Estados Unidos hoje, o que o Trump está fazendo, talvez seja algo parecido também. Ele vai substituir pela oligarquia dele, entendeu? Eu acho que o mundo vai entrar num campo em que, assim, quem tiver o poder ali, ele não vai deixar o outro ter chance de vingar, de ter uma... Eu acho que a democracia realmente, nesse sentido, ela está indo pro beleléu e não tem retorno. Como a gente falou, alguns desses líderes aí, que são líderes anti-establishment, eles são outsiders, mas perono mútuo, né? O Trump não é um outsider. O Putin não é um outsider. O Putin era do Young Global Leader do World Economic. Talvez o Bolsonaro seja mais, né? Não, mas ele já estava no Congresso há 20 anos. Tem diferença do cara estar no Congresso e o cara ser das lideranças jovens do Fórum Econômico Mundial, entendeu? Nesse sentido ele é outsider, mas eu digo assim, tava ali, mas como não incomodava, né? Era um cara gritando sozinho ali. O próprio Trump não era político, ele entrou a primeira vez, já virou presidente, cara. Não, no caso, é mais uma questão de... gente que conhecia o negócio ali, é meio autocrítico em relação ao que estava acontecendo, né? Não é um cara que tá de fora e fala, não gostei, né? Então é um pouco diferente. E é engraçado também que essa situação que a gente tá vivendo aí, que virou um mato sem cachorro mesmo, né? O juiz fazendo o que ele quer e não sei o que, e de repente você vê a erosão do negócio inteiro. É muito parecido o que está acontecendo na prática. Eu não estou nem dizendo que isso foi que uma pessoa humana pensou nisso. Eu vou fazer assim e vai dar esse resultado. Mas o que está acontecendo agora, essa erosão desde dentro, essa implosão da sociedade, que o negócio está acabando e está entrando alguma outra coisa no lugar. É mais ou menos o que queriam os frankfurtianos, né? E é mais ou menos, por exemplo, o que a Judith Butler tentou fazer usando o gênero como meio, né? Que é aquela coisa, olha, tá bom, palavra é poder, as palavras geram sistemas de poder, todo símbolo é uma imposição sobre o outro, então a partir do momento que você dá uma definição, você está impondo essa definição sobre o outro, e aí você tem essas regras societais aqui, que são palavras e não sei o que, tem uma guerra para ver quem vai definir os termos. E se eu só fizer uma confusão nos termos, que são a base do negócio, e ninguém conseguir definir mais nada, acaba essa merda e eu acabo com o sistema. Mas aí é que tá. Eles se ferram nessa. Porque quando você fragiliza o sistema, que essa era a ideia, né? A bagunçar para acabar, e depois a gente vê o que acontece. Quando as pessoas comuns olham para o que sobrou, para os escombros desse sistema aí, o que aparece é meio que a realidade. O cara olha assim, não, homem é homem, mulher é mulher. Sim. Ah, não, a lei tá tudo bagunçado. Então, de qualquer jeito, a verdade, acaba com V maiúsculo, acaba se impondo. E a gente já teve ciclos parecidos. Tudo bem que não com tanta tecnologia, tecnocracia. Sim. Mas eu acho que se você bagunça a um ponto, que é que você sempre fala aqui, o cara que lia, primeiro o cara lia o Adorno, depois lê a Marcia Tiburi, é isso. O cara é autofágico o negócio, porque ele acaba morrendo por si só, e o que sobra por cima dos escombros, você vai ver a realidade, não vai ter como. Por isso que a verdade sempre ganha. No fundo, a coisa cristã, a cosmovisão cristã, ela tem um pé na realidade por causa disso. Porque quando você destrói tudo, o que aparece, no fundo, é a verdade. O que aparece é o que é. É o que é, exatamente. Sei lá, é a sensação não, que eu mas tenho. Até porque, quando nessa questão da justiça, que foi o centro o princípio da discussão aqui, você tem, beleza, cada juiz para cada juiz cada lei cabeça uma sentença. Coisa, exato, cada cabeça uma sentença. Eu tava procurando essa frase. O negócio inventou agora. Transmitimento de pensação, né? É que sua cabeça é muito grande e eu tô perto. Às vezes dá pra ouvir. Não dá pra escutar. iPhone junto, assim, dá pra escutar. Dá um negócio. O negócio quando isso começa a acontecer,
eventualmente você perde a previsibilidade. É como se a lei fosse um chão, assim, né? E o sistema jurídico, a justiça fosse um chão, o cara sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode, e ele tá mais ou menos seguro. De repente, qualquer coisa começa a dar problema, começa a ficar aquele caos e o sujeito fala, pô, isso aqui não tá funcionando mais. E as pessoas deixam de acreditar naquelas instituições que outrora garantiam alguma segurança, alguma estabilidade, e o negócio vai ruindo. Só que o curioso é que esse processo está acontecendo no mundo inteiro, beleza. Mas no Brasil está acontecendo de um jeito tão esculhambado, esculhambado, que é aquela coisa que a gente falou no último programa. Tem coisas aqui que são assim, elas são escrachadas, elas são caricatas. Aquele 70 tera lá. Tipo, 70 o cara falou, vamos fazer um processo aqui daqui a 6 meses. Quais são as acusações? Então, tá vendo essa biblioteca aqui? Essas são as acusações. Você tem 3 dias. Texto. Responde aí que eu quero ver. Responde aí se você é inocente mesmo. É até fácil explicar o lawfare. Eu tava fazendo um texto para explicar o que é lawfare. No Brasil é fácil, porque os caras dão de bandeja. Tá escancarado. Alguém tinha que chamar o Schopenhauer de novo, que ele escreveu lá o Como Vencer o Debate Sem Ter Razão, como ganhar o processo na ilegalidade. Então, mas tem um ponto interessante no caso brasileiro, é que assim, tem um misto, que essa elite no poder, ela acha que ela lida com um povo absolutamente idiota. A prepotência, a empáfia eles acham que ninguém tá vendo. Você vê isso claramente, por exemplo, em algumas reportagens, como a Globo explicando que a foto do americano que atirou no Kirk com a camiseta do Lula era fake. Ele não tinha a camiseta do Lula. Caramba, hein? Puxa, fake, e os caras fazendo isso ao vivo. Então, assim, eles acham que eles estão lidando com um povo absolutamente retardado. Isso é bom por um ponto. Não, tem um ou outro retardado, mas espera lá, pô. Não, mas eu entendi, eu tô sacaneando. Tudo tem limite. Assim, o brasileiro não é a maravilha é um povo bem atrapalhado. Não, mas pra piada entende, né? Exato, tipo de piada, esse tipo de coisa, a gente é muito descolado. Eles vão explicar justamente a única coisa que a gente entende. E aí você meme. E isso dá munição pra falar assim, bicho, essa gente não é séria. Essa gente não é séria. E isso é bom, entendeu? Então, assim, as elites, elas acham que o povo é um bando de idiota, fazem as coisas às claras, e as pessoas estão cada vez mais olhando. O advogado do diabo aqui, literalmente. Esses dias eu vi um vídeo assim, que era um vídeo de IA, de um bebezinho. O bebezinho levanta assim, sai, e os caras falam, você é vagabundo, precisa trabalhar, bota a roupa do McDonald's nele, ele começa a virar hambúrguer na chapa, o bebê, eu acabei de nascer, já tô trabalhando, Aí tem uma tia assim, gente, que dó, isso é verdade? Mas a exceção acabou com você, não, é lógico. É exceção, né? Mas assim, tem o Mick Jagger abraçando o pai do Charlie Kirk. Não é o povo... Não, mas cara, aí assusta, porque você vai ver as... Calma, assim, mas nossa, tá melhorando. O Mick Jagger, esse cara era um satanista, agora ele é um antigamente você tinha, essa coisa da foto, hoje tá melhorando. Você teve época que a Globo no jornal, é falso que Leão invadiu a avenida e roubou a calcinha de não sei o que. Tinha umas coisas que você falava, cara, era muito bizarro. É que agora com a IA, a coisa realmente tá... Mas eu já fui enganado tem coisas que estão tão absurdos que você fala, cara, peraí. Mick Jagger tá com 7 dedos, cara. Foda. Cara, teve gente espalhando a teoria da conspiração. A foto espelhada do Lula. O outro, a foto espelhada, o cara fala, tudo bem. O dedinho que cortou tá na mão errada. Não é assim, tem uma grande parcela da população que é muito ignorante, mas é ignorante porque foi podado. Sim, porque a educação destrói a pessoa. Então aí você tem o Procon lá, você tem lei que o cara bota na caixa de leite, contém leite, né? A coisa de ovo tá lá, contém ovo. Né? Você precisa explicar para as pessoas que tem coisas que realmente são assustadoras, né? Eu já trabalhei em telemarketing, um negócio você via cada coisa e fala, puta, né? Você fala assim, fecha a janela, e a mulher sai e ia fechar a janela do negócio. Lidando mas fecha a janela do computador. Olha, era capaz de eu embarcar. Tecnologia e tal. Mas enfim, tudo bem. Eu vou defender as tias, você me desculpe, o nosso povo. Porque, olha só, um lugar, imagina o seguinte, você está no interior
porra, lá do, sei lá, Tracunhaém. Lá no Afuá. Exatamente. Aí você liga, não vou falar do celular, você liga na TV Globo. E aí você tá na TV Globo e alguém vira e fala assim, não, porque agora homens menstruam. É verdade. Começa a achar que tudo é possível, né? Sim. Então, exatamente. Mas então eu começo a acreditar também nos vídeos, etc. Entendeu? É verdade. Mas o problema eu só disse que tipo, o nosso problema da justiça, no caso do Brasil, porque o mundo todo tem esse problema. Tem até um caso, um conto antigo, que é aquela parábola, parábola do decreto real, eu não lembro se é do Kierkegaard, enfim, mas ele conta exatamente isso, que o rei escreve lá o decreto e é tão complicado e tão grande que ninguém entende nada, todo mundo começa a interpretar e todo mundo faz sua própria lei. Então, em vez de seguir o decreto, todo mundo resolve interpretar o decreto. Então, esse problema não é novo. O que acontece no Brasil são duas coisas diferentes. É que há muito tempo nós abandonamos a busca por aquelas verdades eternas e ficamos com tudo que é perecível. E a partir daí também, a gente talvez tenha sido um dos primeiros, nesse programa que o TL falou que eu fiz, aí eu conto de como a França começou a transformar o direito, né, a lei como arma, e usar essas alterações jurídicas para começar um processo de censura, que é o complexo da industrial de censura, que chegou nos Estados Unidos e chegou no Brasil, entendeu? E aí eu vou dar só um parênteses, mas no ponto que eu quero voltar. Mas é que quando eu até falo que o ponto central que os caras começaram a fazer foi quando eles alteraram a lei de imprensa, e alteraram a lei de imprensa, eles permitiram que a lei de imprensa, ela dizia o seguinte, que só uma pessoa ofendida, só o ofendido, poderia entrar com processo contra um órgão ou alguém que emitiu uma determinada opinião pública. Então, o Estado não poderia fazer isso. Então, eles alteraram essa lei de imprensa, criaram uma nova legislação. Essa nova legislação permitiria que, então, órgãos, instituições da sociedade civil pudessem entrar. Uma das primeiras que fizeram isso foi uma associação que estava acusando uma associação de judeus, né, que estava acusando um repórter, alguma coisa de ser antissemita, e também uma dessas ONGs de combate ao racismo, que já existia naquela época. Logo, está falando de 70, 80, uma coisa assim. Então, os caras já começaram, houve uma terceirização desse direito de processar para as ONGs. E aí, o que eles fizeram aqui? O Estado começou a mandar dinheiro para as ONGs processavam o que o Estado queria. Então, eu vou contando um pouco dessa história toda aí, mas assim, o uso do direito como arma, ele começou a ficar muito grande a partir dos anos 90, até porque virou essa bagunça mesmo, entrou um positivismo meio maluco, né, o constitucionalismo aí do Barroso, e enfim, essa é a questão da própria verdade ser perecível. E quando a gente adotou a verdade perecível, não a busca por esse padrão que a gente está falando de moral, né, uma referência sexológica, acontece que o Estado se credenciou para ser um zelador de uma pureza ideológica moral. Já que não tem padrão social, o Estado vou ser o zelador desse comportamento. No Brasil, a situação vai para o saco geral, porque combina com, para mim, as piores coisas que tem, que é uma indústria de extorsão. O judiciário no Brasil não é é uma indústria de extorsão e coação. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, europeu, ele falou assim, Arthur, porque no mundo todo, olha só, no mundo todo, salvo, ele botou um salvo, um pouco nos Estados Unidos, quando você tem aqueles mega casos de litígio que acaba envolvendo um número grande de pessoas, né? Então, tipo, poluição da água, uma empresa que polui uma água numa cidade, que você pega a cidade toda, ou todo mundo que teve câncer por causa do Teflon, aí é diferente, tá? É diferente, são causas bilionárias. Mas ele falou assim, salvo isso, a advocacia, para a gente não falar mal dos juízes, a advocacia é, no mundo inteiro, uma profissão de classe média. Ou seja, o advogado no mundo inteiro não é um cara bilionário. Salvo num país. Num país chamado Brasil, nós temos advogados bilionários, entendeu? Hoje você viu aí o Nelson Williams é um deles, e tudo por aí vai. Mas nos Estados Unidos a gente tem também os bilionários lá, né? Então, tem, mas nesse caso que eu te falei, que são os caras ou que fazem, na verdade, as grandes fusões. Sei. Ou fusões e aquisições, ou litígio de escala. Mas, por exemplo, você não vai ter os criminalistas lá, entendeu? São pessoas de classe média, o cara ganha dinheiro e vive mal. Mas ele não fica bilionário, não é o cara que vai ter um avião. Sim.
Então você vê isso com empresários, jogadores de futebol, artistas, mas você não vê advogados no mundo. No Brasil você vê. Mas por quê? Porque isso virou uma indústria de coação e extorsão, entendeu? Então é um conluio. Para mim não adianta dizer que sim, que é só o juiz da Suprema Corte, é só o juiz os juízes, né? Não, você tem um conluio de promotor, juiz, aí você tem advogado criminalista, advogado civilista, aí o cara entra com... Ele tem hoje, eu te digo com certeza, se você conversar com os empresários no Brasil, de pequenas, médias empresas e grandes empresas, eu acho que não tem nenhuma grande empresa que ele vai começar uma discussão, uma causa, o cara não gasta, sei lá, de 5, 10 milhões para cima com advogado, porque os caras já vêm são tentáculos. E uma hora que esses caras meteram o tentáculo em você, não sai mais. Você não consegue mais sair desse cara. O cara suga o que ele puder, entendeu? Sim. E ele vai, porque um puxa um parecer. Você pode ver, com qualquer um de nós. Começou um processo na justiça, o advogado, cara, vira... Você separa da mulher, você casa com outra mulher e o advogado continua mesmo, tá lá, e a causa continua, porra, e o cara sugando, e o cara inventando um parecer, e o cara... Cara, é uma coisa impressionante. Então é uma indústria mesmo, de distorção de empresários, de pessoas, entendeu? E de estímulo à corrupção, né? Separados. E de estímulo à corrupção. Isso acaba gerando o estímulo à corrupção. Eu tava vindo no Uber hoje, o cara tava comentando pra mim que ele levou 2 multas esse ano por placa ilegível. Peraí, como é que ele pode levar uma multa se a placa tá ilegível? Como é que a multa chega pra ele? É espetacular. Ele falou, essa história cara, é demais. O que eu posso fazer? Como é que eu vou... Eu falei, cara, e aí, o que você fez? Ele falou, fui no Detran, dei 300 conto lá pro cara, o cara liberou pra mim as multas. Exato. Tá vendo? Não, isso entra num ponto que tem uma consequência que parece que é tudo muito abstrato. Não, tem uma indústria e não sei o quê, e aí vão lá e bagunçam com a lei, e o padrão moral, e a religião e tal... Mas no final das contas, a gente chega numa situação em que a gente teve, por exemplo, o diretor da Casa Branca recentemente, numa reunião com as pessoas ali, aconselhando ao mercado que não investisse no Brasil, porque o Brasil é um lugar que o ambiente legal é muito complicado e tem, nas palavras dele, juízes que roubam empresas. Juízes ladrões que roubam empresas. Veja, ele não tá falando do PT, ele tá falando do juiz. Então, assim... Então, isso aqui é louco, né? Porque a gente já nem colocou aqui na conta da justiça brasileira a questão de que o crime organizado já formou um monte de juiz, um monte de promotor, um monte de advogado, que já existe um ecossistema do crime organizado dentro da própria justiça. Que aí a gente já vai entrando em outra seara e fora o crime organizado tem as ONGs, que é outro tipo de crime organizado, né? ONG, quando você vai ver, o próprio Trump falou isso. Aliás, é um negócio que é um movimento que eu tô achando muito interessante, que esse negócio do Antifa e tal, ele falou, a gente vai atrás das ONGs agora, porque essa coisa de ONG, primeiro que eu acho já é um absurdo, ONG, que é um negócio, organização não governamental que recebe dinheiro do governo. Todas as ONGs quase recebem dinheiro do governo. Aqui no Brasil, então não é não governamental, né? Já começa por aí. É que é o mundo do homem que é mulher, que a mulher, o homem o cantor belo bonito. É o cantor belo, é o mundo do cantor belo. É isso aí. Mas e aí você tem a questão das ONGs. As ONGs alimentam também um monte. Quantos processos, cara, que essas ONGs de minorias não fazem, pequenos no Brasil inteiro, quanto disso não atrapalha... E entope a justiça, entope, né? Exatamente. Tem a ver com o que ele falou da questão de você não ser só a parte ofendida, né? Qualquer grupo. Qualquer grupo, não, é essa coisa do lawfare francês ali que ele estava explicando. E começou com ONGs, o lawfare veio do caso Dreyfus, não é isso? Não sei. Que ali é que deu o clique, foi um dos casos mais injustos da justiça mundial francesa e que isso espalhou como exemplo para o mundo, né? E tanto é que alguém disse, depois desse caso, não haverá mais injustiça. Foi o contrário, né? Não houve mais justiça, porque eles aprenderam com o caso. Falaram, era um caso claro de antissemitismo, foi uma perseguição, enfim. Vejam o caso Dreyfus. Tem vários. Aliás, o primeiro caso... Jacuzzi. Exatamente. O primeiro caso mais emblemático de julgamento
que a gente tem notícia, pelo menos que eu saiba, foi para defender a democracia também, que foi Sócrates, né? Os caras condenaram Sócrates à morte para defender. Os democratas condenaram, né? Então, vamos defender a democracia. Eles queriam defender a democracia. Foi o mesmo discurso de hoje. O Platão ficou lá bolado, ele falou, esse negócio de democracia termina em tirania, isso aí é uma merda. Não, a democracia já é a tirania. Ela desemboca na tirania completa. Não, a república desemboca. Isso. Mas era isso, uma das coisas, eles falavam, ele tá, olha só, tá fazendo os jovens ter pensamento, corrupção dos jovens, né, tá dando fake news, seria, mais ou menos, e tá fazendo a nossa democracia. Cara, é igual, não mudou nada, 4 mil anos, sei lá. Não há nada de novo sob o sol, já diria o livro da Eclesiastes. Pena que só surgiu um Platão disso, né? E teve um maluco, não sei se lembram, chamado Anatoly, acho que é Lunat, e é lunático, né? Anatoly Lunacharsky, uma coisa assim. É um promotor russo e que ele, na época, ele acusou Deus, botou Deus no banco dos réus. Então ele fez um julgamento mesmo, e ele era o promotor e ele apontava para o banco vazio acusando Deus e condenou a Deus. Condenou. Condenou. Esse manja, vai dar certo, sim. Vai dar certo. Então, prisão perpétua ele deu, perpétua. Porque tem um negócio, que para surgir um Cada um tem o seu Xandão que merece. Para surgir um Platão de um julgamento de Sócrates, o cara é necessário que existam pessoas que se espantem com o que está acontecendo. E o negócio avacalhou tanto. Parece que é nesse ninguém tá se espantando, ninguém tá nem... Você acha que não? O nego só tá puto. Porque você tá conformado. Tem uma espécie de anestesia geral. Sim, mas eu acho que tem um grupo... Ao contrário da anistia geral, anestesia. Anestesia geral e restrita. Mas tem gente escrevendo sobre isso, entendeu? Não tá jogado. Muito pouca gente. Isso ainda não entra na literatura, por exemplo. Não, na literatura, muita obra, no Brasil esquece, cara. Então, mas não vai ter mais gente escrevendo. Cara, eu acho que não, sobre... não penso assim, espero que dê. Não, eu também espero, mas não é o que se vê. O que você vê em prêmio Jabuti, etc. Não é ninguém olhando o Brasil na real, né? Na União Soviética tinha um monte de escritor ganhando prêmio lá e não sobrou nada. Eu acho que vai ter uma geração na frente. Exato. Eu espero que sim, então. Mas o que eu... Aliás, você está defendendo o que eu estou dizendo. Tem gente escrevendo sobre isso. Na literatura, acho que não. Ainda pouco, mas vai... Eu acho que uma hora o Brasil vai ter que começar a botar isso dentro do seu... não só na literatura, porque a literatura hoje também não é mais o que era no passado, que formava... no imaginário em geral. Popular. Então, hoje você tem o cinema, você tem algumas outras condições, o YouTube mesmo, que se tornou uma espécie de... Os games. Exatamente. O game hoje acho que é um negócio muito forte nesse sentido, pouco explorado para falar sobre... Então, alguém sugeriu, que eu acho que seria uma boa ideia, fazer uma obra do tipo Brasil Nunca Mais. Lembra? Não lembro. Do Brasil Nunca Mais? Foi um projeto que juntou, se eu não me engano, a igreja, os partidos. Não era um livro, foi um livro com todos os depoimentos dos perseguidos pelo regime militar. Entendeu? E ali realmente tem documento. É importantíssimo esse livro. Aliás, todo mundo devia ler. Assim, inclusive esses que falam, aconteceu nada, ninguém foi torturado. Não, ali tem documentos oficiais, etc., mostrando a tortura institucional e a perseguição. Agora, não tem ninguém fazendo isso para o que está acontecendo agora. Tem. Eu ia falar. Eu ia falar. O pior é que cara. É verdade. Tem razão. O pior é que o único que faz um negócio... Não, que isso precisa ser organizado de algum jeito. Nunca mais vai calar a boca agora que a gente falou. Não, mas... Ele nem vê esse programa. Os detratores... Eu aqui pra ele e falei assim, cara, chegamos à conclusão que você é o nosso... Brasil nunca mais. Não, Platão já exagera. Ele é o nosso arquivista. O papel do Kim é o arquivista, ele está arquivando as coisas. Eu acho que alguém devia organizar aquilo lá. Alguém. Acho que alguém devia pegar o Atlas e escrever bonito. Não, mas é isso. E o Kim, ele sabe disso, né? Apesar de ele ser metido pra cacete, ele sabe, ele fala, não, eu não sei escrever direito, eu não falo lá, fala uma palavra errada. Eu tô tentando. Mas tá documentando. Melhor que você que não tá fazendo nada aí. Não, ele tá documentando. Essa questão da documentação é importante mesmo. Tem um site, parece, com todos os presos que estão. Existem alguns movimentos a respeito.
feito, mas nada tão grandioso. Só que aí também foi depois, né? Quando já estava começando a Nova República. Na verdade foi no começo da abertura e aí tem todo aquele marketing da esquerda, então, que os caras são craques nisso. Eles já estavam quase virando poder. Todas as emissoras de TV fizeram entrevista com os organizadores, entendeu? Aí foi no momento que eles estavam virando establishment. Então tinha um pouco esse... Sim. Talvez a gente vire um dia essa galera aí toda. Semana que vem a gente já tá combinado. Já, né? Tá combinado. A gente já tá combinou lá pra Trump, já com o Centrão, o Trump e o Duguinho, a gente já tá ali. Já tá juntando os três pra conversar. Exatamente, já estamos resolvendo, fazendo as articulações aqui. O Arthur mesmo, viajando aí, ele já resolveu o problema. Resolvido, tá tudo em paz. O Centrão, como é que é? O Centrão do Guinho? O Centrão, Trump e o Guinho. Porra, caralho. O Centrão, o Trump e o Duguinho e o Centrão entraram num bar. Pede uma vodka, o Duguinho pede uma vodka. O Trump pede um bourbon. Mas agora, olha... E o Centrão, dinheiro. Será que eu posso... Eu já tem duas piadas que os caras contam aqui que são boas. É melhor em inglês, mas dá pra traduzir pra português. O cara vira e conta essa, que o Putin entra no bar aqui, aí chega o garçom e fala assim, e aí, seu Putin, quer tomar alguma coisa? Ele, Alemanha. Olha, com a Alemanha do jeito que tá, deixa quieto. Pronto, fudeu. Não, mas o negócio tem uma coisa, um lado positivo em tudo isso, né? É que a gente pode fazer esses programas aqui rindo, então... Não, brincadeira. É que é o seguinte, esse processo todo de dissolução e substituição das coisas, isso é a boa e velha macumba. Todo estudante de segundo ano de alquimia aplicada na tarica do Olavo sabe bem que você não muda a composição de uma coisa de uma hora para outra. Imagina que você tem um bloco de gelo salinizado, um bloco de gelo que o mar congelou, e você quer transformar aquilo num picolé de morango. Você não faz isso injetando morango no iceberg salgado. Primeiro, você tem que derretê-lo. E depois de derreter, você tem que evaporar, porque daí vai ficar, o sal vai cair, você pega aquele vapor... aula de química e volta de novo. É uma analogia entre a química... Saímos da homilia para química. E o processo químico. Não, agora estamos entrando na macumba. Vocês vão pedir pela homilia de novo. E o negócio é o seguinte, e aí depois você introduz um elemento naquela solução que está dissolvida e coagula ela de novo. Né? E daí vem o velho adágio, solve et coagula, né? Dissolve, coagula e tal. Quando você tem... ou seja, os revolucionários não inventaram nada. Eles só copiaram a macumba que sempre teve. Né? Que é essa coisa, olha, você vai dissolver um negócio e a partir da dissolução trazer algo novo. E esse processo de dissolução não está acontecendo só na justiça. Isso que o Arthur falou, por exemplo, da tia que ela liga na Globo News e fala, homens menstruam. Eu falo, realmente. Isso é um processo de manipulação que é o seguinte, você pega aquelas coisas que são mais fundamentais na cabeça da pessoa e você meio que vai tirando elas do lugar a partir do momento que ela fica tão insegura, mas tão insegura em relação às coisas que ela achava que sabia, que ela começa a adotar uma postura de subserviência, ou seja, você dissolveu o que tem de mais fundamental de dentro dela e tá colocando o que você quiser ali. A Stasi O problema é que eles não têm esse controle para colocar o que eles quiserem. Calma aí, esse é que é o ponto. A Stasi fazia isso. A Stasi entrava na casa do sujeito e mudava um controle remoto de lugar e ia embora. Aí no dia seguinte voltava e trocava uma mesinha de centro. E aí dali a pouco o cara tava tirando o móvel dali de dentro e o sujeito começava a acreditar que ele tava louco e que o móvel nunca esteve lá dentro, porque ele já perdeu tanto a confiança na sua memória, etc., que acabou. Isso acontece com a cabeça da tia, que contam pra ela que o homem menstrua e ela começa a acreditar no vídeo do bebê da Iá. Acontece em relação... essa coisa da fé na ciência foi um condicionamento de muito longo prazo. Sim. De você fazer o homem acreditar que o que ele sabe que sabe não é algo que ele sabe. Ou seja, o mundo que você vê é ilusório e quem tem a chave da ciência são os cientistas e você não sabe de nada. E aí, de repente, o cara tá acreditando em qualquer coisa. Aí acontece o que aconteceu na pandemia, etc. O problema é que, politicamente, tentam fazer isso também. Tentam fazer isso no âmbito jurídico. E da última vez que tentaram fazer isso, deu errado. A última vez que tentaram fazer isso foi quando aconteceu lá a Lava Jato. Iam colocar os tucanos no lugar e veio um elemento surpresa. Tá acontecendo uma dissolução a nível global agora, que é uma dissolução que tinha por objetivo
a coagulação num novo sistema financeiro, com a moeda baseada em energia, aquela coisa toda que tá muito bem descrita no Geoeconomia, etc. Deu ruim. Entrou uma outra galera no meio. Exato, essa galera. Então, o negócio é que a justiça as instituições estão sendo desacreditadas. A fábrica da organização social agora está sendo dissolvida. Tem gente tentando proteger, tem gente tentando fazer um negócio voltar de algum outro jeito. O negócio é, o que é necessário fazer para que a coisa se ordene é colocar o elemento que é estranho a eles, mas que é familiar ao logos, né? Que é familiar à verdade. Isso se faz, com o que o Luiz disse, documento que está acontecendo e fala que está acontecendo. E diz a verdade, que agora é um momento para se dizer a verdade. Né? Aponta para o que está acontecendo e, mais importante, que é uma coisa que, porque na direita nós fomos muito reativos, né, ao que estava acontecendo, a gente não se acostumou a propor coisas. Perfeito. A gente se acostumou a denunciar. Beleza, denuncia, o negócio vai se dissolver. Propõe algum negócio. Porque senão vai vir um desgraçado que está melhor preparado para propor e vai colocar o que ele quiser ali no meio. E aí pode ser até um bigodinho, né? Sim, pode ser um bigodinho, pode ser. O cara vai vir com a solução pode ser algo perfeita. pior que o MBL. O MBL. Pode ser outra coisa, pode ser anarquia completa. Pode ser anarquia. Pode ser que o elemento estranho seja desesperança. E aí acabou. E aí ninguém acredita em mais nada. Que é o que está na bica, né? É o que está aparecendo. Não, e essa desesperança. Isso é fogo também, porque a gente também se acostumou por vários motivos. Por ser de direita e estar reagindo sempre, por estar no Twitter, por estar no. Né, as redes sociais fizeram isso também. A esperar uma resposta imediata para tudo, o tempo todo você está buscando, hoje aconteceu, hoje que a gente está gravando, aprovaram a anistia, aprovaram a urgência da anistia, beleza. Só que aí o presidente o relator vai ser o Paulinho da Força. Acabou o mundo, agora não tá. Cara, acabou o mundo. Faz 2 anos a gente tá discutindo esse negócio da anistia, o que a gente queria era aprovar a urgência. A gente nunca imaginava há 2 anos que isso ia acontecer. Sim. A gente fazia porque era o certo, mas falava, não vai, porque, porra, imagina com tudo isso. Mas aí teve um negócio dos Estados Unidos, aí teve um monte de... O Trump ganhou a eleição, teve um monte de coisa que mudou a coisa. Então, o Paulo Figueiredo até falou hoje no programa, eu gosto de assistir porque ele sempre tá empolgado. Torcida. Ele é torcida. Então aí você fala, tá bom, não tá tão ruim assim. Mas ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, se a gente tivesse falado, ferrou. Lá atrás, tava o governo Biden, a gente tava batendo na porta dos caras aqui. Então, assim, também essa coisa derrotista, só a única coisa que você vai ter no final é que você vai perder de qualquer jeito, porque você já desistiu, e você vai poder falar assim, não falei que não ia dar certo, que merda de vida, né? Sim. Então, assim, a esperança é uma obrigação, né? A obrigação é nossa, de ter esperança e de não parar de fazer o que está ao nosso alcance. Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, né? Sim. A gente está aqui falando com um monte de gente, há 2, 3 anos a gente falava com 100 pessoas, agora a gente está falando com um monte de gente. Aquele livro do Patrick Denning, lá que fala por que o liberalismo falhou, ou o que, enfim, ele nesse ponto é até meio otimista também, que ele diz o seguinte, a ordem liberal se esgotou. E não é assim, não é que o liberalismo não fracassou porque ele errou, ele fracassou porque ele deu certo. Exatamente, é que nem o comunismo, quando dá certo, ele fracassou justamente por ter dado certo. Toda aquela ordem liberal que eles quiseram implementar, deu certo, e virou essa zona. Ou seja, vai ter que fazer o jogo. E o Trump está usando esses caras. O cara que é o do Dodge hoje lá, é um cara que é orientado por esse Patrick Denning. Então, é muito interessante, porque, cara, alguma coisa disso aí vai sair. Não sei se vai ser bom a curto prazo, longo prazo, a gente não sabe. A gente está nesse processo de vai mudar, cara, vai mudar e a gente para onde vai. O negócio uma coisa que eu aprendi com os macumbeiros é que o macumbeiro o macumbeiro está tentando orientar o cosmos, moldar o cosmos segundo a sua vontade. Sim. E a vontade humana tem uns probleminha aí, então, tem um custo para a alma disso aí que é muito grande. Você falou disso, eu lembrei de um livro chamado Inferno, do Strindberg. Eu não conheço. Augusto Strindberg, já viu desse livro? Que é um meio autobiográfico, e ele está justamente fazendo esses experimentos químicos, alquímicos também, tentando achar alguma coisa, porque aí o custo
psicológico e anímico para ele é tão alto que ele começa a se sentir perseguido pelo o divino tá o perseguindo. Ele entra numa paranoia. Ele vira gnóstico. Ele vira, ele acha que ele tá sofrendo uma perseguição divina. Então acho que tem muito disso. Os macumbeiros estão certos, tudo, mas cara, isso tem um custo para a alma e aí que não é. Tem um jeito certo de fazer isso aí. O jeito certo não é a tua vontade, não. É outra. Exatamente. Cara, uma das coisas mais difíceis de ser cristão é falar assim: faça a tua vontade, não a minha. Todo dia a gente reza isso e eu fico falando, cara, mas. Cara, tua vontade às vezes, pô, é duro, né? A gente sofre aqui. Então, mas você tem que pedir isso mesmo quando tá lá ferrado, porque você sabe que é o melhor. Pega a cruz e dá o próximo passo, entendeu? A minha maior dificuldade não é essa, juro. A minha dificuldade é acreditar. Porque se eu acreditasse perfeitamente em Deus, não tem problema, eu não ia ter medo nenhum de falar, faça a sua vontade. Porque, cara, eu sei que eu tô do lado certo. O meu grande problema na vida, falando, é esse. Sim. Cara, não, mas quando você não coloca 100% na mão dele, é porque você não acredita. Senão, porra, não faz sentido você acreditar e não colocar. Esse é o ponto. Fala tudo. É aquele clássico, né? Se é feita a sua vontade, mas se o senhor tiver dúvida, eu tô aqui para ajudar. Posso dar umas dicas? Posso te dar umas dicas, né? Tem umas contribuições. Uma coisa que talvez seja o caminho mais fácil. Você tá se atrapalhando. Eu acho que o senhor deixou de pensar aqui, né? Tem o outro também, que é o faz mais, mas depois, aqui agora. Essa negociação. Dá uma segurada aí. Essa negociação, pô. Eu sempre jogo essa carta. Eu também. Pô, não agora. Você sabe como eu sou, vai devagar. Agora devagar. Quer dizer, só vou falar uma frase do meu querido Elton, grande Elton Mesquita, que ele fala que ele não conta com a justiça divina, ele conta com a injustiça. Com a injustiça, isso. Pra mim salvar só sendo injusto. Se ele for justo mesmo, a gente tá fudido. Quer dizer, não é a justiça, é a misericórdia, né? Não é um merda, mas vem. Agora, você sabe que certa feita no livro, eu acho que chamava A Crucificação e a Democracia. Acho que chamava isso. Mas tem um pedaço nesse livro que é muito maneiro, porque ele faz passo a passo de tudo que aconteceu com Cristo a partir do momento que ele é traído, né, da Via Cruz, até o julgamento, e ele faz uma análise do julgamento mesmo, fazendo análise de por que certas coisas existem no direito. Então, por exemplo, por que você não pode invadir a casa do cara à noite, por exemplo, entendeu? Porque quando Cristo foi preso, ele foi preso, estava escuro, né? Então não estava claro ainda. Então os próprios romanos, por exemplo, não sabiam quem ele é, não conseguiam reconhecer à noite. Então precisa alguém identificar com um beijo. Então, cara, como é que você vai prender o lugar se você não reconhece? Então várias coisas. Questão de, por exemplo, o juiz natural, né? Quando tem a jurisdição, que ele vai para Herodes, elas falam, não, manda isso aqui para mim não, joga lá pro outro. O cara, não, devolve. Isso, então ele vai mostrando todos esses pontos, né? A ausência do promotor, a ausência do advogado. Então ele vai mostrando, do ponto de vista processual, tudo que está na Bíblia. E é bastante curioso, legal esse livro, porque ele vai mostrando que não teve em nenhum momento da passagem, né, de tudo que aconteceu com Cristo, que houvesse algum passo daquilo ali que tivesse sido correto ou justo, entendeu? Então ele foi realmente injustiçado em todos os aspectos, até mesmo para os critérios de julgamento romano. Então ele fala assim, cara, tudo que aconteceu ali, exatamente tudo, inclusive a forma que ele foi sentenciado, ele não teve nenhum passo que seguiu qualquer tipo de procedimento de justiça. Entendeu? E termina com a frase clássica, acho que tá aí João, né? Que aí o cara pensa assim, mas esse homem é culpado, que é aquele clássico já da condenação prévia e apenas a justiça como meio de implementar algo que já foi decidido. Que é quando eles falam, né? Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Quer dizer, ele é malfeitor, por isso ele está entregando, agora faz o julgamento. Isso é o que nós vivemos hoje, né? Exatamente no caso do Bolsonaro hoje. Foi exatamente isso. Né? Exato. Mostre-me o homem que eu amanhã que eu acho vai sair lá na coluna da Bela Megali, sei lá. Que a gente... bolsonaristas comparam Jair Bolsonaro com Jesus Cristo. Amanhã não pode. Amanhã não pode? Não, tá certo. É que a gravação é... pode. Tô ficando velho. Me tirem daqui. Agora eu tava procurando aqui, quando a gente falava, esse negócio do Natal que eu falei, a situação é pior do que eu disse. Porque ele fez o julgamento, ele botou a Bíblia
no banco dos réus para ter uma representação jurídica. Então ele condenou Deus e condenou Deus à morte. Aí eles pegaram o pilotão de funcionamento e deram 5 tiros pro ar. Que maravilha. A situação é pior do que parece. É o Brasil. Exatamente. Muito bem. Vai, quase isso. Eu não duvido que a gente daqui a pouco chegue a esse ponto. Afinal, existe o cristianismo do mal do Brasil, né? Pois é, para esse cara do cristianismo. Cara, mas cristianismo do mal, Na boa, matar Deus é o que eles estão tentando fazer. Estado laico. Se você tiver uma coisa baseada em alguma coisa relacionada à religião, já está errado, você não pode. Não, Nietzsche isso já matou. Matar Deus. Nietzsche já matou Deus. O Nietzsche matou, mas com dor no coração. Ele não falou gosta assim, Deus está morto, que legal. Ele falou, Deus está morto, vocês estão fodidos. Mais ou menos isso. Deus está morto, vamos tomar bomba. Tem uma camiseta que vamos dizer, tem... na frente Deus está morto, assinado Nietzsche. Atrás Nietzsche está morto, assinado Deus. Quem está rindo agora? Mas enfim. É isso, acabamos. Se bem que segundo algumas pessoas, Deus não ri, né? Os caras reclamando do The Chosen aqui. Que Deus não ri. Mas tudo bem. Porra, você acha que aliás, eu acho que Deus só ri. É isso. Deus eu não sei, mas eu rio demais, segundo nossos amigos. Você ri demais. Antes era eu, né? Então que bom que mudou. Mas é isso aí, minha gente. Legal. Quem ri demais é ruim. Outro dia fui eu. A gente recebe umas críticas pesadas, né? Outro dia, agora, puxando o filme, não sei se o Trelli viu, ele fui severamente criticado, porque eu falei que a vida humana é melhor do que a do cachorro. Eu vi. Você levou? Na moral. Tomou madura? Cara, que saco. Isso, cara. Falar de animal dá uns negócios nas tias que elas ficam doidas com a gente. Falar de ET também é sério. Uma vez a gente zombou do ET, cara. Teve um comentário desse tamanho, assim. O nosso parlamento está discutindo o ET de Varginha agora. Assunto sério, não pode brincar, não. Porque no Brasil, tem assunto sério. Tem aquele julgamento importantíssimo, que não tem fake, e o ET de Varginha, são coisas Chamaram a polícia na sala de cinema porque tinha criança vendo desenho. Chamaram a polícia pra tirar a criança da sessão do desenho. Mas hoje em dia tem uns desenhos, eu sei que esse aí não era esse tipo, não. Mas tem uns desenhos aqui, ó. A bronca foi mais ou menos o seguinte, aqui, ó, a vida da minha filha Pet vale tanto quanto qualquer criança. Por que você acha que a vida de uma criança vale mais do que a vida de um pet? Eu dou 1000 motivos. Cristo não morreu na cruz pelo teu pet, mas sim pelas crianças humanas. Tudo mil motivos. Olha mas, só, cara, moça... o que não quer dizer que a gente não gosta de animais. É que o brasileiro, ele é tão... o brasileiro, tem algumas pessoas que são tão estúpidas. Eu sou assim. Que elas acham que se você defende isso, você tá detonando aquilo, né? São os dois neurônios, um a favor e contra. O que, cara... Eu adoro animal. Animal é uma coisa incrível. Agora, como vaca, porco, por exemplo, eu também. Todo dia. Com arroz fica uma delícia. Olha, não tem um dia que eu não fico sem comer. Mas, olha, bichinhos são ótimos. O problema é que, assim, a hierarquia, minha gente, não, é simples. Você tem uma pessoa que vai morrer, ou é um cachorro, ou é uma pessoa, mesmo que não seja seu filho, mesmo que seja o seu cachorro de estimação, você precisa, por mais que doa, você precisa salvar a pessoa, não o cachorro, mesmo que seja o seu cachorro. Só fazer um exercício imaginativo. O Josias Teófilo, aliás, assistam, tá muito bom o programa, Cine Quinto. Ele falou que a gente está se explicando demais. As pessoas em geral. As pessoas em geral. Ele falou que o Felipe Moura Brasil, para explicar por que ele escreveu o livro porque ele organizou o livro do Olavo, que ele ficou 40 minutos falando. Mas ele estava justificando porque ele não gosta mais do Olavo. Ele ficou se justificando. E a gente não precisa ficar explicando que gente é mais importante que cachorro. Mas assim, você pode fazer um exercício imaginativo. Tira o homem da vida do cachorro e pronto. Acabou. O cachorro não dura só tirar o homem na vida de qualquer pet. Tira o ser humano. Então, se você acha que você é igual a um pet, então azar do seu. Bom, é isso aí. Pois bem. E se você quiser saber mais sobre a justiça, o Felipe assistiu 12 Homens e uma Sentença e fez reflexões muito interessantes sobre a justiça, a natureza da justiça, o que é justo e injusto, o julgamento das pessoas, nesse Cine Quinto aqui. Assista. Assista. Bom.